Nós vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Deuteronômio. No capítulo 7. Deuteronômio no capítulo 7. E nós iremos fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 11. Vamos ficar em pé um pouco para a gente ler a palavra de Deus. Então, Deuteronômio 7, de 1 a 11. Acompanhem, por gentileza, essa leitura nas suas Bíblias. Quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra a qual passas a possuir, e tiver lançado muitas nações de diante de ti, os heteus, e os gigazeus, e os amorreus, e os cananeus, e os ferezeus, e os heveus, e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu. E o Senhor teu Deus a estiver dado diante de ti, para as ferir, totalmente as destruirás. Não farás com elas aliança, nem terás piedade delas, nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações. Não darás tuas filhas a seus filhos, nem tomarás suas filhas para teus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses. E a ira do Senhor se acenderia contra vós outros, e depressa vos destruiria. Porém assim lhes fareis. Derribarei os seus altares, quebrarei as suas colunas, cortareis os seus postes ídolos, e queimareis as suas imagens de escultura. Porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio de todos os povos que há sobre a terra. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e, para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa de escravidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos, e dá o pago diretamente aos que o odeiam, fazendo-os perecer. Não será demorado para com o que o odeia, prontamente lhe retribuirá. Guarda, pois, os mandamentos e os estatutos e os juízos que hoje te mando cumprir. Vamos orar. Senhor, aqui está a tua palavra lida diante do teu povo, diante da tua congregação. Que o Senhor se faça presente no nosso meio, e
mesmo, Senhor, ensine o teu povo, fale ao teu povo, exorte o teu povo e quebrante o teu povo nesta hora. Somente me usa, ó Deus, como porta-voz da tua palavra. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, queridos. Esse texto que nós lemos, meus queridos, faz parte de discursos que Moisés fez ao povo de Israel. O povo de Israel foi liberto naquela época da nação mais poderosa. Foi liberto do Egito. Eles eram escravos. Eles ficaram como escravos ali no Egito durante 400 anos. E depois disto, nos diz a palavra de Deus que Deus ouviu o clamor do povo e enviou o seu servo Moisés para tirar aquele povo do Egito. Porque Deus havia feito uma promessa para os pais desta nação, Israel. Havia feito uma promessa lá atrás para os primeiros pais dessa nação. E ele havia jurado pelo seu próprio nome. E ele havia feito promessas que a descendência desses primeiros pais herdaria esta terra. E herdaria esta terra para sempre, porque foi dada, foi prometida por Deus. E eles, durante aqueles 400 anos ali no Egito, agora eles foram libertos e eles saíram do Egito com mão poderosa pelos grandes e poderosos feitos que o Senhor havia realizado ali. Foram feitos tão estrondosos, foram feitos tão poderosos, que quando Israel passava por um determinado local, eles diziam: aí está o povo a quem Deus libertou com mão poderosa. Todas as nações agora tinham conhecimento de que aquele povo era um povo diferente. Era um povo em que o próprio Deus caminhava no meio deles. E aquilo era singular, porque entre as nações pagãs, eles invocavam o Deus, eles buscavam o Deus. Era o Deus dos montes, era o Deus das planícies, e assim por diante. Mas agora, esta nação é uma nação diferente, porque o próprio Deus deles caminha no meio deles, está junto com eles. E era um Deus, diziam entre as nações, era um Deus tão poderoso, que ele derrotou todos os deuses da maior nação daquela geração. Quando eles foram libertos, aquela caminhada até a terra prometida por Deus para os pais daquela nação durava
Era uma caminhada de 40 dias. 40 dias apenas. Eles passaram 400 anos como escravos, foram libertos, e agora aquela caminhada para entrar na terra prometida aos pais deles durava 40 dias. Mas exatamente porque eles não confiaram em Deus, eles não obedeceram em Deus, eles não glorificaram a Deus, como nós vimos hoje na pregação pela manhã, que tudo tem que ser feito para a glória de Deus. Aí eles ficaram andando no deserto, mas só que essa caminhada que duraria somente 40 dias, agora durou 40 anos. E Deus não retrocedeu. E eles passaram 40 anos caminhando no deserto, aprendendo a conviver com esse Deus que andava no meio deles, aprendendo a conhecer a esse Deus. Sabendo que era um Deus que era fogo consumidor. Sabendo que era um Deus todo-poderoso. De tal forma que no deserto, no calor do deserto, das dificuldades, das agruras, um local sem vida, surgiu uma nação que foi calcada, que foi alimentada, que viveu as agruras das dificuldades do deserto. Então era uma nação agora que olhava para o seu Deus e conhecia um pouco do seu Deus, e adorava o seu Deus, e dava glórias ao seu Deus, e reconhecia que o Deus deles era o Deus Todo-Poderoso. Então é esta nação que agora Moisés está fazendo esse discurso, porque Moisés não entraria naquela terra prometida. Ele morreria ali. Olharia aquela terra prometida que mana leite e mel, que foi prometida aos pais, a Abraão, a Isaac e a Jacó. Ele olharia do monte tudo aquilo, mas apesar dele ter pedido, Deus não permitiu que ele entrasse naquela terra, apesar de que ele, aos 80 anos, ele começou a conduzir aquele povo naquela caminhada pelo deserto. Então esse texto que nós lemos, esse povo precisava agora de orientação. Então Moisés estava orientando como é que aquele povo, agora que já não estaria mais andando pelo deserto, deveria possuir aquela terra. Como esse povo devia se relacionar com as outras nações. Como ele deveria adorar a Deus no meio daquelas nações. Como ele
deveria testemunhar no meio daquelas nações. Então aqui é parte desta orientação, dos vários discursos que Moisés proferiu para aquele povo. Do versículo 1 do texto que nós lemos, do capítulo 7 de Deuteronômio, até o versículo 5, vai nos mostrar exatamente isto: que Deus estava introduzindo-os naquela terra, mas que até aquela terra que eles estavam conquistando, eles a estavam conquistando não pela sua força, não pela sua capacidade, porque o homem tem uma tendência natural de se orgulhar das suas conquistas e dos seus feitos e das suas vitórias, achando que aquilo vem dele. E Moisés vai mostrar exatamente isso, para que o povo olhasse que aquelas nações eram nações mais numerosas do que eles, e além de serem mais numerosas, também eram nações mais poderosas do que eles, para deixar claro que quem realmente estava introduzindo-os naquela terra era Deus. Quem estava dando a vitória para eles sobre aquelas nações era Deus, e não a força do seu braço, e não a força do seu arco, e não a sua capacidade, e não os seus cavalos, e não as suas lanças, e não os seus escudos. Quando o Senhor teu Deus, diz o versículo 1, te introduzir na terra a qual passas a possuir, e tiver lançado muitas nações de diante de ti, os heteus, os gigazeus, e os amorreus, e os cananeus, e os ferezeus, e os heveus, e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu. E o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir. Esse dado diante de ti quer dizer entregue a ti, totalmente as destruirás. Pronto. Então Moisés está ensinando o povo que aquela conquista, apesar de ter sido uma nação ali, uma geração talhada no deserto, não era o braço deles que estava dando a vitória, não era o braço deles que estavam conquistando. Isso a gente observa em todas as escrituras sagradas. As vitórias que o povo de Deus tem, os ganhos, as conquistas que o povo de Deus tem, não é a força desse povo, não é a capacidade desse povo, não é a inteligência desse povo, não é a sabedoria desse povo, mas é o próprio Deus que cuida desse povo que lhes dá vitória. É o próprio Deus que cuida desse povo, que transforma, que cura, que salva, que redime, que conduz. E diz o finalzinho, a parte B do versículo 2: não farás com elas aliança. Moisés está dizendo: olha, quando vocês agora entrarem nessa terra, vocês vão destruir sem piedade.
E vocês não vão fazer nenhuma aliança com estas nações. Versículo 3 vai nos dizer: nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações, não darás tuas filhas a seus filhos, nem tomarás suas filhas para teus filhos. Olha o versículo 4, vamos ler juntos. O que nos diz? Pois elas o quê? Fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem o quê? A outros deuses. Deus está dizendo para o seu povo que eles não poderiam fazer alianças com nenhuma das outras nações. Por causa de quê? A gente vai ver no decorrer do texto. É porque é um povo à parte. É porque é um povo separado. É porque é um povo que Deus, o próprio Deus, Criador dos céus e da terra, caminha no meio deles. É um Deus, Emanuel, aquele que caminha no meio deles, que está com eles, que está com a igreja. É o candeeiro que aparece lá no Apocalipse, caminhando no meio das 7 igrejas. É um Deus que está bem perto do seu povo, que conhece o seu povo na sua intimidade, que sabe os problemas do seu povo, que sabe as dificuldades, que sabe as angústias, mas Ele, Deus, está no meio do seu povo. Então, por isso, Ele tem que ser um povo que não pode fazer aliança com as outras nações desta terra. O versículo 4 continua: pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses. E a ira do Senhor se acenderia contra vós outros, e depressa vos destruiria. Ao versículo 5. Porém, o quê? O que diz? Porém, assim lhes fareis. Opa! Como é que vocês vão fazer? Derribarei os seus altares, quebrarei as suas colunas, cortarei os seus postes ídolos e queimareis as suas imagens de esculturas. Porque era um povo idólatra. Era um povo que não queria, eram nações que não queriam nada com Deus. Eram nações que odiavam a Deus. Eram nações que confrontavam Deus. Eram nações que pecavam contra Deus. Eram nações que não queriam ouvir a lei de Deus. E chegou um ponto chegou numa medida que Deus falou que ia destruir essas nações. Assim como a gente conhece da história. Civilizações que desapareceram. E que os arqueólogos e os historiadores ficam falando com tanto orgulho. Porque os maias desapareceram, porque os incas, porque isto aqui. É porque eram nações que eram abomináveis ao Senhor e Deus as destruiu. Eram nações que sacrificavam os seus infantes, que matavam as crianças, que sacrificavam para outros deuses. E Deus abomina quando uma nação começa a matar aqueles que não têm como se protegerem.
Nações que começam a matar os seus infantes, seja no ventre, seja como sacrifício, Deus abomina, e Deus faz pesar a sua mão. Entre outras faltas que cometiam diante de Deus. Então, do versículo 1 até o versículo 5, vai mostrar exatamente isso. Quando o Senhor teu Deus te introduzir nessa terra, não façam aliança com eles. Muito pelo contrário, vocês vão e destruam os seus altares. Porque um único Deus deve ser adorado. E é o Deus Criador de todas as coisas. Agora, por que eles iriam fazer tudo isso? Porque essa orientação que Deus está dando para eles, que Moisés está dando para eles. Vamos ler o versículo 6 juntos. Vamos ler? Porque o quê? Tu és povo santo ao Senhor teu Deus. Olha aí. Eles não podiam fazer alianças porque eles eram um povo santo ao Senhor teu Deus. Era um povo que é separado de todas as outras nações. O povo de Deus é um povo separado de todas as outras nações. É um povo separado de onde ele estiver. Então ele não pode agir da mesma forma que essas pessoas do meio em que ele está agem. Ele não pode viver da mesma maneira. Ele não pode aderir aos mesmos pensamentos, às mesmas ideias, às mesmas sociedades. Mas é um povo separado, porque Deus caminha no meio desse povo. Porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que fosses o seu povo próprio. O que diz no final? De todos os povos que há sobre a terra. Deus está dizendo aqui através de Moisés que eles eram um povo separado. Eles tinham que agir dessa forma. Eles não tinham que fazer aliança, eles não tinham que fazer sociedades. Eles não tinham que aderir às ideias. Porque eles eram um povo que foi escolhido por Deus. Dentre todas as outras nações. O povo de Deus é um povo que foi escolhido por Deus antes da fundação do mundo. Precisa entender essas coisas. Porque se começar a entender essas coisas, você começa a perceber quem você é no reino de Deus. É uma nação à parte. É uma nação diferente. É uma nação separada por Deus. É uma nação que deve viver de forma diferente, que deve agir de forma diferente, que deve pensar de forma diferente, que deve viver de forma diferente. Quando tudo está ruindo, é uma nação que não pode se abalar, é um povo que não pode se abalar, porque Deus caminha no meio deles. E quem é o Deus deles? É o Deus Criador de todas as coisas. Tem essa primeira parte dessa divisão. Depois nós temos aqui uma segunda divisão, que é onde nós já observamos a partir do versículo 7. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo. Ou seja, essa nação de Israel, que passou 400 anos como escravo lá no Egito, e que agora foi libertado por Deus, por causa de uma promessa que ele tinha feito aos pais desta nação.
Ele estava dizendo que eles foram escolhidos não porque eles tinham mérito algum. O Senhor teve afeição por eles e está dizendo: nem vos escolheu porque fosse mais numeroso do que qualquer povo. Olha o que vai dizer. A sentença seguinte: pois éreis o quê? O que está dizendo, querido? Pois éreis o quê? O menor de todos os povos. Então não havia mérito nenhum. É porque Deus o quê? Quis. Pois eras o menor de todos os povos. Olha o que vai dizer o versículo 8. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizeram a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa, e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó. Aqui nós observamos que esse povo foi escolhido, eles eram menores dentre todos os outros povos. Então eles não tinham condições, eles não tinham capacidade nenhuma. Mas aqui vai dizer que, mas porque o Senhor vos amava. Ou seja, é um amor de Deus. Deus amou este povo, Deus amou esta nação, e por isso resgatou com mão forte. Por isso eles estavam entrando naquela terra prometida, por causa do amor de Deus e das promessas que Deus tinha feito. Nas gerações passadas, para os seus primeiros pais. E a gente vai ver mais na frente que Deus é fiel. Como é que é, reverendo Anoci? Deus é fiel em todo o tempo. Que coisa. Porque Deus é fiel. Deus havia feito uma promessa lá no passado, e agora Ele estava cumprindo. E porque Ele amou esse povo. Meus amados, o amor de Deus por esse povo é uma coisa incrível. Quando Deus escolhe, nunca mais essa pessoa ficar ausente do amor e na misericórdia de Deus. Ainda que esse povo andasse por caminhos tortuosos, ainda que esse povo andasse por caminhos tortuosos, ainda assim Deus amaria esse povo. E quando Deus ama com amor eterno. E é isso que Ele está dizendo aqui, que Moisés está dizendo. Orientando esta nação. Versículo 8 vai dizer: mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizeram a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão no poder de Faraó do Egito. Os versículos 9 e 10, meus queridos. Depois de ter tratado como é que devia se relacionar entre aquelas nações, como é que devia viver, que não deveria fazer aliança,
porque é um povo separado, é um povo que Deus amou, que Deus escolheu. O povo de Deus deve viver de forma diferente onde estiver, na selva ou na cidade, no campo ou nas vielas, mas deve viver de acordo com os preceitos e a vontade desse Deus Todo-Poderoso, porque é um povo escolhido, que foi amado por esse Deus Todo-Poderoso que anda no meio deles. Então é um povo sui generis, é um povo diferente, é um povo que é guardado, que é resguardado, que é protegido por esse Deus Todo-Poderoso. Chega ao ponto desse Deus dizer que esse povo é a menina dos seus olhos. E a menina dos olhos, a gente sabe que é algo muito sensível. Mas no versículo 9 e 10 ele vai nos tratar, nos mostrando que tudo isto, o porquê de tudo isso, está cumprindo as promessas. O porquê está escolhendo esse povo. Aqui a gente vai entender por que esse povo deve viver dessa forma, deve agir dessa forma. Os versículos 9 e 10 vai mostrar exatamente o porquê nós devemos viver numa sociedade assim assado. O porquê nós devemos viver de uma forma separados pelo próprio Deus. Por causa de quê? A gente vai observar que é por causa do caráter desse Deus. Quem esse Deus é? Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus. O Deus o quê? O que diz o versículo 9? Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus. O Deus o quê? Fiel. Que mais? Que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam. É Deus fiel. E quando a gente estava cantando aquele cântico, és fiel em todo o tempo, e é exatamente isso que o texto aqui está querendo dizer. Aí vocês percebem a importância da gente escolher bem aquilo que nós estamos cantando nas nossas igrejas. No cântico tem que ter também o quê? Na letra do canto tem que ter o quê? Uma boa teologia. És fiel em todo o tempo. Então esse povo devia viver agora de forma diferente. Por quê? Porque Deus é fiel em todo o tempo. E Ele cumpre as suas promessas. Deus não falha para com as suas promessas. Deus não deixa cair por terra nenhuma das suas palavras. Tudo aquilo que Ele disse, tudo aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir, porque Deus é fiel. Apesar dessa nação muitas das vezes ter sido infiel para com Deus, não cumprindo a sua palavra, não obedecendo a sua vontade, se desviando dos seus retos caminhos, mas ainda assim Deus permaneceu fiel, apesar das falhas do seu povo, apesar do pecado do seu povo, apesar das loucuras que eles possam fazer, mas ainda assim Deus vai amar esse povo com amor eterno, e Ele é
fiel. Esse é o Deus que se manifesta aqui na sua palavra. Mas não somente isso, ele diz que ele é fiel, mas diz também que ele é ele é um Deus misericordioso. E olha só, saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, e que guarda a aliança, o quê? E a misericórdia até 1000 gerações. Aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Esse até 1000 gerações não é 1000 gerações. Aqui o sentido é de infinitude. É de infinito. Quer dizer que Deus será misericordioso para com o seu povo, porque Ele amou de forma o quê? Eterna. Ele ama esse povo com amor eterno. As suas misericórdias vão ser o quê? Misericórdias. E depois, mais misericórdias. E depois, mais misericórdias. Se esse povo se desviar, Ele continuará amando. Vai discipliná-lo para que ele volte para o caminho. Vai chicoteá-lo para que ele volte para o caminho. Vai fazer com que venha a doença para que ele volte para o caminho. Mas o amor de Deus e as suas misericórdias vão acompanhar esse povo por toda a eternidade. Louvado seja o nome desse Deus Todo-Poderoso. Mas olha o que diz. E dá o pago diretamente aos que odeiam, fazendo-os perecer. Esse Deus é Deus fiel, meus queridos. Não deixa cair por terra nenhuma das suas promessas. Setecentos anos antes de Jesus Cristo vir aqui, lá estava o rei Ezequias. E lá estava Senaqueribe, o rei da Assíria. Senaqueribe vinha destruindo tudo quanto era nação. Ninguém conseguia resistir ao rei Senaqueribe. Os seus cavalos eram ferozes. Eles chegavam entre as outras nações, eles passavam rodo. E eles chegaram até Jerusalém, chegaram até Judá. E quando eles chegaram lá em Judá, eles sitiaram a cidade de Jerusalém. Já tinham conquistado outras cidades ali, fortificadas. Depois você vai ver lá em Isaías 36 e 37. E eles, Senaqueribe enviou uma carta através dos seus comandantes. Disse: olha, nós vencemos todos os outros deuses que quiseram nos enfrentar, que não aceitaram logo a derrota. E vocês pensam que, tu pensa, Ezequias, rei Ezequias, que tu vai conseguir vencer? Vai conseguir nos derrotar? E ele diz o seguinte na carta: se tu conseguires reunir, já havia conquistado várias outras cidades ao redor de Judá, se tu conseguires reunir 2000 cavaleiros, eu vou te dar os 2000 carros para eles montarem. Olha só. E realmente,
O exército de Ezequias, do rei Ezequias, era insignificante perto do todo-poderoso exército de Senaqueribe. Humanamente não tinha como vencer, porque eles fechavam o cerco e eles disseram: olha, vai chegar no ponto que vocês vão comer fezes e beber a urina de vocês. É isso que diz lá na carta. Depois vai lá em Isaías 36, 37. O rei Ezequias pegou aquela carta, reuniu, falou para o profeta, reuniu e foi até o templo. E chegou lá no templo e ele rasgou as suas vestes e disse: Deus, olha aqui, veja, é verdade que o rei Senaqueribe derrotou todas as outras nações, derrotou todos os outros deuses, mas eles eram somente ídolos, feitos por mãos humanas. Agora, Senhor, olhe para esta nação e liberte essa nação, para que as outras nações, olhando a libertação que Tu nos dará, todas as outras nações glorifiquem o Teu nome. E ele chorou ali no templo, chorou ali diante de Deus. Não demorou muito, Deus envia uma mensagem através do profeta. Diga: olha, eu ouvi a tua oração, eu ouvi o teu choro. Eu vou pegar um anzol e vou arrastar ele como um anzol, porque tudo isso que ele está fazendo eu já havia dito que seria feito. Foi a minha mão que fez com que ele fizesse isso. Agora, nesta cidade ele não cairá nenhuma lança. Olha o que ele vai dizer: porque eu sou Deus fiel. Porque eu sou Deus fiel. E vai dizer: eu não vou deixar eles constar nessa nação por causa do meu nome. Ou seja, ele é o Deus fiel. Olha o que ele vai dizer depois: e por causa de Davi, meu servo. Que coisa maravilhosa, meus queridos. Ele vai dizer não somente por causa do seu nome, mas por causa de Davi, o servo. Por quê? Porque ele havia prometido a Davi que não faltaria nenhum descendente dele que não se assentasse sobre o trono. E que da descendência dele viria o libertador, viria o salvador. Então aquela nação não poderia ser extinguida, não poderia ser eliminada. Depois olhe no texto. Diz a palavra de Deus que esse exército de Ezequias, que era insignificante, diz o texto que um anjo do Senhor, à noite, passou pelo acampamento do rei Senaqueribe e somente naquela noite matou 185 mil soldados. Numa noite só, 185 mil soldados. E depois teve um alvoroço na cidade deles. Ele teve que voltar correndo porque tinha uma invasão. E diz o texto lá que quando ele estava adorando lá o Deus dele, tal, porque tinha acontecido aquilo, tal, os filhos deles arremeteram e mataram ele. Exatamente como Deus tinha dito. Eles não vão lançar uma lança, uma flecha aqui. O anjo do Senhor, naquela noite, um anjo,
Matou 185 mil e disse que no outro dia era o corpo de tudo quanto era jeito. Por causa de quê? Porque Deus é um quê? É um Deus fiel. É um Deus que protege o seu povo. É um Deus que orienta o seu povo. É um Deus que convive com o seu povo. É um Deus que abençoa o seu povo. A Síria estava guerreando contra Israel, e lá está o profeta Eliseu. E não é a Síria, agora é Síria. Aí o rei da Síria, ele determinava as coisas lá no meio dos seus capitães. Olha, nós vamos fazer uma emboscada em tal e tal lugar. A gente vai derrotar esse exército de Israel. Aí o profeta Eliseu avisava o rei, dizia assim: não passa por tal e tal lugar, porque eles estão lá de emboscada. Aí fez isso, foi fazendo. Aí o rei da Síria chegou, reuniu os capitães deles assim: você não vai me dizer quem que está nos traindo? Aí um servo disse assim: senhor, ninguém está te traindo não. É porque o profeta Samuel vai, aquilo que tu decide na tua recâmara, no teu leito, ele vai e conta. Para o rei de Israel, ele disse assim: ele não passa. Ele disse: é? Então me localiza onde é que está esse profeta, para que eu prenda esse profeta. E o profeta estava lá em Dotã. Aí localizou, está em tal lugar. Aí mandou o exército dele. Aí rodeou a cidadezinha inteira. De manhã cedo, quando o ajudante do profeta Eliseu vai pegar lenha, vai fazer os afazeres, ele olha aquele exército rodeando a cidade. Ah, meu Senhor! Um profeta e um servo. O que nós vamos fazer agora? Disse assim: não te preocupes. Ele foi e orou: Senhor, abra os olhos para que ele veja quem é que está conosco. E diz o texto que, lá em Reis, que Deus abriu os olhos e ele viu no monte carros de fogo, carruagem de fogo, com anjos, pronto para a batalha. Ou seja, Deus é um Deus que protege o seu povo, porque Ele é fiel, não deixa cair por terra nenhuma das suas promessas. E quando o exército veio, o profeta orou assim: Senhor, segue todos eles. E todos os soldados ficaram cegos. Ele disse: olha aí, vou conduzir vocês para o lugar correto. E levou para o meio de Samaria. Por causa de quê? Era um profeta, era um servo. Mas Eliseu orou e disse: Senhor, abra os olhos para que eles vejam. E eles viram que num monte tinha carros de fogo, cavalos de fogo, pronto para a batalha. O que nos diz a palavra de Deus? Que os anjos, o quê? Acampam-se ao redor dos seus servos, o quê? E os livra. Querido, esse Deus é um Deus fiel. É um Deus que ama o seu povo eternamente. É um Deus fiel que não falha em todas as suas promessas. Jesus Cristo nos diz que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então não há o que temer. Nós não temos conhecimento nem de um terço daquilo que Deus nos livra. Tem coisa que você conhece: ah, foi Deus que me livrou, foi Deus que me assistiu. Mas e aquilo que você não tem conhecimento? Que Deus lhe livrou de um assalto, Deus lhe protegeu, que Deus lhe livrou de um desastre.
que Deus livrou de várias outras coisas que você não tem conhecimento, mas porque os anjos de Deus acampam-se ao redor daqueles que Ele ama e os protege. Então este é o caráter de Deus. Não é por causa do seu povo, mas é porque Ele ama o seu povo, que Ele faz todas essas coisas, por causa do seu nome. Então, meus queridos, o que esse povo deve temer? Que medo esse povo deve ter? O que vai abalar esse povo que confia em Deus? O que vai desviar esse povo? O que vai afastar esse povo de Deus? Porque a palavra de Deus nos diz lá em Romanos que nem morte, nem vida, nem altura, nem profundidade, nem demônios, nem seres celestiais, nem qualquer outra criatura nos afastará do amor de Deus para conosco. Louvado seja o nome de Deus. É um povo que vai conduzir todos para aquele dia. Jesus Cristo disse: eu não vim de mim mesmo, quer dizer, eu não faço as coisas de mim mesmo, mas eu faço aquilo que o Pai me enviou para fazer. E Ele deseja que todos aqueles que Ele me deu, nenhum deles eu perca. E continua: e o ressuscitarei no último dia. É promessa, é garantia, é segurança. Então, o que esse povo deve temer? Quais são as dificuldades? Quais são os problemas? É doença? É angústia? É medo? É insegurança? Deus está no meio desse povo. Não há Deus como este que possa salvar. Não há Deus como este que possa libertar. Não há Deus como esse que possa cuidar. Não há Deus como esse que possa conduzir. Porque o Senhor nosso Deus é o único Deus, Deus Todo-Poderoso. E o que esse povo deve fazer? A esse Deus fiel, a esse Deus que libertou aquela nação, a esse Deus que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, a esse Deus que está nos conduzindo incólume, na sua segurança, na sua proteção. É um povo fraco, é um povo que não deve achar que ele é forte, que ele é seguro, porque é um povo insignificante, é um povo que não tem força. Porque as nações são mais poderosas do que esta nação. Os povos daquela nação eram mais poderosos do que o povo de Israel. Os povos desta geração são mais poderosos do que o povo de Deus. Mas a questão é: quem é o Deus deste povo? É o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que conduz todas as coisas em vitória, para a honra e glória do seu nome. É nesse povo que você tem que confiar. E o que aqui nos diz lá o versículo 11? Que esse povo deve o quê? Guardar os juízos. Que esse povo deve o quê? Guardar os mandamentos. Que esse povo deve o quê? Guardar os estatutos prescritos, escritos na sua lei. Nós devemos fazê-lo, Senhor, irmãos. Já foi dito aqui hoje que quanto mais você conhece a Deus, mais você o ama. Quanto você menos conhece a Deus, menos você ama, porque você não conhece esse Deus. Então, no final, lá no versículo 11, vai dizer que nós devemos guardar os estatutos. Vamos ler juntos o versículo 11, concluindo o quê?
Guarda, pois, os mandamentos e os estatutos e os juízos, o quê? Que eu hoje te mando cumprir. Meus queridos, nós somos um povo que muitas das vezes nós vamos atrás de migalhas. Vamos atrás de migalhas, de tantas outras coisas, esquecendo dos estatutos, da lei, do juízo, dos mandamentos de Deus. Mas é só isso que Deus quer de nós. Porque Ele nos amou com amor eterno, Ele nos conduz com misericórdia. O que Ele requer de nós, o que Ele pede de nós é que a gente não retribua, porque isso não é retribuir, mas para que a gente, para o nosso próprio bem, que a gente se alegre em cumprir, que a gente confie em Deus, em cumprir os seus mandamentos, os seus estatutos, os seus juízos, porque é para o nosso próprio bem. E em fazendo isso, nós estaremos cada vez mais crescendo na graça e no conhecimento do nosso Deus. E mais do que isso, nós estaremos o quê? Honrando e glorificando esse Deus todo-poderoso, misericordioso, amoroso, que nos amou com amor eterno. Nós estaremos glorificando o seu nome entre as nações, entre os povos. E as pessoas virão e olharão e dizem assim: este povo é diferente, o Deus dele é um Deus diferente. Que Deus nos conduza, meus amados, nesta reflexão, para que a gente possa olhar para Deus e ver que nós não devemos temer nada, mas nós devemos confiar no Senhor. Jovem, confie no Senhor. Jovem, espere no Senhor a sua noiva, a sua namorada, a sua esposa. Homens, esperem no Senhor. Mulheres, esperem no Senhor. Crianças e adolescentes, esperem no Senhor, porque o Senhor, nosso Deus, é o único Deus, e Ele habita no nosso meio. Ele é Deus Emanuel. Que Deus continue derramando a sua graça, a sua misericórdia sobre esta nação, sobre essa igreja. Amém.